Fala aí galera, meu nome é Rodrigo e esse vídeo aqui é sobre memória RAM, né, sobre o aumento do preço das memórias RAM. Todo vídeo que eu estou fazendo aí o pessoal vem comentar, porra, o preço da memória RAM, fala do preço da memória RAM. Eu entro ao vivo aí pra jogar e eu, porra, aí pega aquela arma ali que parece uma memória RAM, pô, se tu matar esse inimigo ele dropa uma memória RAM, vai naquele baú ali que tem a memória RAM dentro dele. Então, esse tipo de piada aí tem aparecido e todo mundo querendo saber por que o aumento do preço assim, absurdo das memórias RAM. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, antes de tudo, eu vou fazer um apanhadozinho geral sobre a memória RAM, né, a memória principal. Ela é um dos componentes mais importantes do seu computador. Se não fosse a memória RAM, você teria que carregar ali as informações dos programas diretamente do disco, né? E geralmente é isso que acontece, carrega do disco, joga na memória RAM via DMA e tem um acesso ali mais rápido. Se você não tivesse memória principal, você teria que carregar tudo direto do HD lá, seria muito lento o processador. Se você comparar já a velocidade da memória e as memórias internas que o processador tem, cache e os registros, já é uma demora absurda ali, você tem que passar ali pelo barramento de dados e de endereços, e isso facilita muito a vida do computador lá, não ter que acessar o disco. Bom, quanto mais memória, melhor, sempre. Quanto mais memória, melhor, sempre. Quanto mais coisas o sistema operacional carregar na memória principal, mais rápido essas coisas vão ser acessadas. Por isso o Windows gasta muita memória, por isso o Linux gasta bastante memória também. E quanto mais memória você tiver disponível para isso, melhor. Em relação à velocidade da memória, ela influencia sim em algumas aplicações e em outras nem tanto. A quantidade de memória é mais importante, porque quando falta memória, o sistema operacional tem que fazer swap ali no disco, fazer da memória de disco, da memória do disco rígido, a memória principal, e isso dificulta muito as coisas, né? A placa de vídeo também tem a sua memória lá, e hoje em dia as coisas funcionam um pouco diferente lá no caso de jogos. Mas a maior quantidade de memória é mais importante do que a velocidade dessa memória. Então o pessoal começou a especular muito aí porque o preço das memórias subiu absurdamente do nada. E as pessoas não começaram a achar uma explicação para isso. Bom, lá em 2013, um amigo meu que tem uma loja chegou para mim e falou assim: se tu for comprar memória, tem que comprar logo porque recebi uma notícia aqui que uma fábrica da Hynix pegou fogo. E a Hynix e a Micron são as duas maiores fabricantes de memória. Se eu não me engano, não lembro se tem uma outra, talvez Elpida. São as maiores fabricantes de chips de memória, né? E ele me falou isso. É óbvio que eu não comprei memória porque eu não precisava de memória. Mas eu lembro que eu cheguei no computador assim, procurei a notícia, estava lá, a fábrica da Hynix pega fogo. E foi batata. O preço da memória subiu ali de uma forma absurda alguns meses depois. E ele ali como dono de loja e contato direto com o fornecedor, foi avisado aconteceu ali o que ele falou. Aí agora o preço das memórias aumentou também absurdamente. Se você fizer uma pesquisa rápida, e eu acompanhei isso aí desde o início do ano porque eu queria trocar de plataforma, você vê ali que vários analistas de mercado já davam isso como certo, né? Um aumento de até de 12 a 17% de aumento no preço dos chips de memória. Que os chips começaram a ficar escassos porque toda uma mudança de plataforma foi feita. Antes você tinha ali alguns servidores high-end que usavam a memória DDR4 e a linha ali para desktop da Intel, a única que usava a memória DDR4 ali, a linha Extreme, que não tinha tanta aceitação assim, né? O mercado de Core 7 comum ali, Core 5, Core 3 era muito maior. E depois do Kaby Lake, a Intel mudou ali a plataforma dela completamente para DDR4, é a Intel que manda no mercado. A AMD, com o lançamento do Ryzen, também mudou o padrão ali para DDR4 e hoje o padrão de memória é o DDR4. Você vê a quantidade de aparelhos celulares também que usam chips de memória DDR também usam memória LPDDR ali, mas é basicamente a mesma coisa, são os mesmos fabricantes de chip. E a demanda cresceu muito. A demanda de chips de memória cresceu muito. No caso das memórias NAND também, isso está atrapalhando as fabricantes como Samsung, SanDisk, a fazer ali os seus discos SSD. Então está tendo sim uma escassez de chips de memória devido ao grande crescimento e a grande procura por esses chips de memória, DDR4. E isso fez com que o preço das memórias aumentasse consideravelmente.
Não tem muito o que fazer, a explicação é essa, e eu não vejo uma solução muito breve, não. Eles disseram que ia estabilizar até o terceiro trimestre de 2017, estabilizar, não vai diminuir. E quem comprar memória aí vai ter que dar um jeito. Quem tiver que comprar memória vai ter que dar um jeito. Eu, quando comprei 16 GB DDR4 3200, comprei a Trident Z, comprei lá nos Estados Unidos, paguei $150, caro já, mas nem perto dos 800, 900 reais que estavam custando aqui no Brasil. E eu recomendo que você tente dar um jeito lá, cara. Tô precisando comprar, um HD externo, enfia duas memórias dentro. Dá o teu jeito, cara. Quem não tem cão, caça como gato. Aqui no Brasil a gente não vê essa redução de preço quando a AMD anuncia lá, o preço do Ryzen caiu tantos dólares, a Intel anuncia lá, o preço do Core 7 caiu tantos dólares. A gente não vê essa mudança aqui. Você entra lá, quando anuncia, você entra na Amazon, você entra na Newegg lá, que a mudança de preço é imediata, entendeu? Aqui no Brasil não. Tem as peças que estão no estoque lá, o cara fica guardando. Caiu o preço, ele compra nova, vende com o preço do velho, fala, não, tá no estoque. Não tô dizendo que o lojista é filho da puta, não. Mas a gente sabe o que acontece, E os preços aqui nunca caem, ou seja, não vão cair, muito difícil de cair os preços aqui. E eu recomendo que você compre lá fora, né? Caso você queira arriscar, comprar lá fora, caso você queira uma segurança a mais, não, prefiro saber que eu não vou ser taxado, que não vão perder minha parada, compra aqui e você vai pagar um pouquinho mais caro, mas é o preço da segurança, né, que você vai ter. A explicação é essa, todo o mercado mudou o padrão, os servidores hoje em dia tudo DDR4, desktop tudo DDR4, aparelho celular DDR4, a tua geladeira lá que tem Linux DDR4, meu mouse novo DDR4, tudo DDR4, o padrão mudou. As empresas fabricantes não estão dando conta disso daí, e isso aumentou a escassez e o preço aumentou, uma questão totalmente de mercado ali, não aconteceu nada bizarro e os preços já estão normalizados, né, de acordo com os analistas. Mas aqui no Brasil, cara, eu acho muito difícil que esses preços acabem caindo. A recomendação é tenta dar um jeito, fica com a tua memória DDR3. Já tenho 16 GB DDR3, tenho o meu Core 7 ali de quarta geração, tenho o meu Core 5, tenho o meu AMD FX. Fica com a tua memória, cara. Eu te garanto que você não tem muita diferença de desempenho aí que eu tenho aqui, não. Eu mostrei aí para jogar em 60 quadros, o AMD FX que eu tinha funcionava perfeitamente. Não me arrependo de ter trocado, não, mas precisar não precisava. Então, as minhas considerações sobre o preço da memória são essa, né? O padrão mudou e as indústrias aí não estão dando conta. É isso aí, pessoal. Comentários nos comentários. Assistam os filmes do vídeo anterior, porque são muito bons, cara. E a maioria dos filmes ali que o pessoal tá falando, eu vou comentar ainda o vídeo, mas eu já vi todos. Valeu. Fui.